Eu sou Rosângela, trabalhadora voluntária da CELP, e estou aqui para trazer respostas a alguns questionamentos feitos por nossos seguidores nas redes sociais através do Self Responde. Por que respondemos que a carne é fraca quando não conseguimos superar as dificuldades? No livro O Céu e o Inferno, obra da doutrina espírita, no capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo, têm uma explicação sobre este tema, a carne é fraca. Vamos pincelar um pouquinho, depois você procura mais explicações lá na obra kardeciana, ok? Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes resultar do organismo e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é, assim, o artífice do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, apropriando-se as suas necessidades e as manifestação das suas tendências, assim sendo a perfeição corporal das raças adiantadas. Não seria consequência de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu instrumento na medida em que as suas faculdades se desenvolvem por uma consequência natural desse princípio. As disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas, dando-lhes maior ou menor atividade, bem como provocar secreções ou menos abundantes das bilis ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito cuja sensualidade foi despertada que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão dessa comida não produz nenhum efeito. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção, pôs-lhe o sangue a ferver, não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue, senão o espírito por suas disposições morais? Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca quando o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. O espírito liberto dos instintos da animalidade modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será, porque a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Assim, esperamos ter esclarecido alguns questionamentos do nosso público e convidamos para sempre estar conosco em nossa escola magna, da Casa Espírita Luiz Picelli, que já vem conduzindo muitos para o entendimento de sermos homens de bem. Grande abraço e muita paz.